pela sua história de vida, pela sua história de luta. E então, eu tenho certeza que hoje vai ser uma palestra muito boa, muito gostosa, muito acolhedora. O André é mestre em Física das Radiações para uso em Medicina, pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. É professor universitário, apresentador do programa A Mente Quântica, da Rádio Mundial. Desenvolve treinamentos, palestras e workshops vivenciais de física quântica e espiritualidade. Aí é aquela questão, né, da gente ter uma visão específica, uma visão mais aprofundada de determinados aspectos da doutrina, de acordo com uma formação tão rica como é a formação do André. E inteligência emocional. Tem experiência de 20 anos em educação de crianças e jovens, renovação de sentimentos, cursos e orientações sobre prática do Evangelho. Fundador e diretor da ONG Paz e Amor em Ação, aqui em São Paulo. Então, nesse momento eu vou pedir ao Ronaldo que faça a prece inicial. De peito aberto, um coração tranquilo, nós levantamos os nossos olhos até o mais alto, onde se encontra o nosso Mestre Jesus, a quem nós pedimos que Ele nos envie os seus prepostos para estarem conosco durante todo esse programa noturno previsto hoje para o Grupo Espírita Batuíra. Temos aqui, Mestre Jesus, o auditório praticamente lotado, dos nossos frequentadores, dos nossos voluntários, dos nossos diretores, dos nossos amigos do coração, que vieram atraídos pelo conhecimento. De que forma nós poderemos unir aquilo que já trazemos em nossas mentes a respeito da doutrina maravilhosa codificada por Kardec, as revelações aos conhecimentos, as informações que o nosso André Luiz nos trará hoje. Diante dessa dúvida, nós nos perguntamos: de que forma nós poderíamos sair daqui e voltar para casa com um cabedal acrescido dessas informações? De que forma nós poderemos utilizar isso no nosso dia a dia? E a última questão: como nós poderemos agradecer ao nosso palestrante por ter se deslocado até aqui? Somente através do nosso olhar, somente através dos nossos abraços, é que nós poderemos retribuir ao nosso André Luiz a presença dele aqui hoje, compartilhando conosco a sua experiência, os seus conhecimentos, de forma que pedimos a Jesus que Ele possa abrandar cada vez mais os caminhos futuros do nosso André, e que ele se sinta ligado ao Grupo Espírita Batuíra, que ele se sinta irmanado com cada um dos que estão aqui presentes. O nosso muito obrigado, André. Assim seja. Então agora nós desfazemos a mesa. Passamos a palavra ao nosso André Luiz.
Que alegria estar aqui hoje. Estou muito feliz. Desde o início do dia, quando finalizava os preparativos para essa noite. Gratidão ao Mestre e a todos os meus irmãos aqui desta casa iluminada por essa oportunidade de estar próximo do Mestre e comemorar também, além dos 150 anos, que essa semana está comemorando o nascimento de Chico Xavier. Então minha felicidade é transbordante nessa data tão especial. Felicidade eu estou sentindo também por podermos refletir hoje sobre a fé, sobre a ótica da ciência e da espiritualidade, que são, em verdade, diria que este tema, em verdade, é o meu propósito de vida, é o que me move. Então, é um momento de muita emoção poder estar na frente de vocês todos, meus irmãos, e essa plateia de desencarnados, que com certeza também nos aguarda a começo da palestra. Ciência e espiritualidade é unir o cérebro e o coração. Ciência e espiritualidade, em verdade, já está unida. Mas há de ser feito uma união plena na nossa mente, na nossa forma de pensar, nossa forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo. O Espiritismo nasceu da ciência, numa abordagem metodológica científica. Então nós vamos juntos agora fazer uma viagem, e uma viagem na ciência, na espiritualidade, e compreender na essência o papel científico de aplicar Jesus em nossa vida. Aplicar todos os postulados que ele deixa para nós por meio de exemplos, e também doutrina espírita, quando vem iluminar nossa razão por meio de uma obra de filosofia espiritualista chamada Livro dos Espíritos, dá para nós, 18 séculos depois do Cristo, uma grande oportunidade de nos libertarmos de diversos padrões mentais que nos trouxeram muitas dores, a fim de que nós pudéssemos romper os diversos círculos repetitivos de expiações para adentrar no mundo regenerador e vivenciar nessa transição agora a liberdade do nosso espírito. Livres para amar. Livres para amar. Livres para vivenciar a nossa consciência. Liberdade de consciência a partir de uma construção pura, racional e sentida de atitudes de amor e caridade. Primeiro, meus irmãos queridos, o que é a fé? O que é a fé para você? O que é a fé para nós? Como nós aplicamos a fé? Então vamos juntos caminhar nesse tema para acessar o poder que a fé, que existe em nós como uma chama divina, como ela pode ser acessada, aliás, mais acionada por meio desses conhecimentos. Vamos definir primeiro, compreender primeiro o que é ciência. Ciência é um método fabuloso que parte da observação dos fenômenos. E da observação dos fenômenos, levantamento de hipóteses. Então nós vamos testando por meio de experimentos. Os experimentos trazem resultados que nós vamos analisar de volta, as hipóteses, as equações, e assim buscar explicações sobre aquilo que estamos lendo, interpretando. Após isso, se faz a generalização e a previsão do fenômeno. Então Isaac Newton, quando cai a maçã, segundo as histórias,
que cai a maçã sobre a cabeça dele, ele tem uma perspectiva, uma visão, uma inspiração científica de que existe a lei da gravidade. E ali ele começa a se debruçar nisso, levanta hipóteses, escreve equações, faz experimentos, e aí a partir disso, a generalização do movimento, do estudo do movimento, do estudo da gravitação. Surgem as equações e elas são validadas dentro daquele contexto que ele apresenta. Albert Einstein apresenta-nos novas teorias que englobam a teoria de Newton, quando ele traz sobre a velocidade da luz. Einstein apresenta novas equações. Tivemos também, dessa mesma forma, o modelo da física mecanicista, que aí vem uma física quântica que apresenta que a mecânica das partículas infinitesimais é diferente daquela partícula, ou, na verdade, diferente, totalmente diferente do mundo macroscópico que temos aqui. Então, a ciência constantemente se renova e ela vai sendo atualizada à medida que o espírito adquire condições de acessar esses conceitos. De forma que aqui vemos, por exemplo, os pais da mecânica quântica, Einstein, em 1927, e tantos outros que no século XX foram os grandes porta-vozes, uma falange que veio para nos mostrar, nos trazer o salto da evolução tecnológica. Mas nós temos também o próprio Einstein afirmando que a ciência sem religião é manca. E religião sem ciência, ela é cega. Eles, de tanto estudarem o átomo, de tanto estudarem a propriedade íntima da matéria, esses físicos do início do século XX percebem o seguinte, que não dá para compreender o universo sem Deus. Eles, de tanto estudar, de tanto perceber, eles percebem que filosoficamente existe sim uma inteligência superior regendo tudo isso. E aí é que está a grande beleza quando a ciência, quando nós nos permitimos pela ciência sermos conduzidos a quê? Ao encontro com o Criador. Porque a ciência e a espiritualidade são duas janelas pelas quais enxergamos Deus. E que em verdade elas nos levam a uma coisa só. Deus não poderia se contradizer sendo o Criador das leis. Então a ciência trazendo os princípios das leis que regem a matéria, e Espiritismo trazendo para nós os princípios que regem a natureza espiritual da vida. Então vamos compreender a palavra religião como ela é entendida hoje através da própria ciência. Muitos artigos apresentam. Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais, símbolos, e que o indivíduo vivencia. Tá? Também para facilitar o acesso ao sagrado, a Deus, ao transcendente. Religiosidade é uma outra palavra utilizada muito também na ciência, que é o quê? Ela mede o quanto o indivíduo vivencia aquela religião dele. Então religiosidade funciona como um índice do quanto o ser aplica a religião que ele vivencia. Então o indivíduo fala, eu sou espírita, mas eu não frequento. Ou então, por exemplo, então ele tem a perspectiva dele, ou ele diz, eu sou católico, mas não praticante. Então, na verdade, o indivíduo tem a religião, mas a religiosidade ele não vivencia. Outros sim, outros dizem, eu tenho tal religião e pratico, frequento toda semana, tal. Então, aí os médicos conseguem mensurar isto. E existem muitos impactos na saúde para aqueles que vivenciam a sua religiosidade. Impactos positivos. E existe o termo espiritualidade, que é a busca pessoal para entender as razões da vida, a transcendência, a conquista de Deus interiormente. Espiritualidade é um outro termo que mostra essa busca pelo sentido da vida. E que, na verdade, ela pode estar associada a práticas religiosas ou não. Então tem indivíduos que vivenciam sua religião, tem religiosidade, mas nem sempre ele está acessando a sua essência interior. Então, ele não vivencia tanto espiritualidade. Outros não frequentam religião nenhuma, mas está sempre buscando o que dentro de si?
uma reconexão, melhora de si mesmo. E aí a gente vai compreendendo quando Kardec nos apresenta que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, construir suas virtudes. Então é muito interessante como a espiritualidade ela é algo que é essencial ao ser. O ser consigo mesmo, com Deus e transcendendo a sua própria vida. Então esses três termos são importantes nós sabermos as diferenças, porque eles estão interconectados, mas nem sempre são vivenciados todos juntos. Estes espíritos que estiveram na Terra aplicaram, vivenciaram a espiritualidade, independentemente da religião que nasceu a partir deles, ou que deram continuidade após eles. Todos eles, muitos, aqui Masaharu Taniguchi, um dos pais da Seishonoye, vivenciava uma espiritualidade intrínseca, uma conexão também com Jesus, e ele inicia o lar do progresso infinito, que é o termo, traduzindo o termo Seishonoye, lar do progresso infinito. Mahatma Gandhi, Chico Xavier. Então nós temos aqui inúmeros que deram origem, que a partir deles surgiram também religiões. Mas eles vivenciavam uma espiritualidade, uma conexão com a própria essência, com aquela ideia de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então eles buscavam dentro. E é esse o recado de Jesus para nós, quando vamos ao encontro de Deus. A busca, a vivência da fé. Quando pensamos na tecnologia, o quanto ela avança cada vez mais. Da bússola ao GPS, muitos milênios se passaram. Da mesma maneira, nós temos a conexão de um satélite trazendo toda a informação. A ciência evolui muito. Agora, no campo de espiritualidade, quando vemos Jesus há 2000 anos atrás, e também aqueles espíritos que acabei de mostrar no slide anterior, tem coisas que Jesus fez, e eles também, que nós não compreendemos ainda como. Como foram construídas pirâmides no Egito. Tem ideias, tem como a cura do cego de nascença, por Jesus. O que nós sabemos é que ele tinha uma fé. E que existia uma conexão profunda entre ele e o Pai. Quando ele afirmava, eu e o Pai somos um. Eu faço, mas é Deus em mim quem faz a obra. Ele nunca dizia que era ele quem curava. Dizia? Não. Quem que curava? Era a fé daquele que buscava. Então a fé, ela gera um movimento íntimo no ser, de conexão com o Pai, de conexão com a sua essência, a vivência da sua espiritualidade, de forma que ele atinge uma sintonia com quem? Com Jesus. E naqueles fatos históricos da vida do mestre, a sintonia é alcançada e ele conseguia a intercessão. Os apóstolos também tiveram esta vivência. E todas as vezes que os apóstolos tentaram fazer alguma cura, e muitas vezes aconteceram, vocês estão lembrados aquele fato da mãe que chega para Jesus, diz, olha, meu filho está lunático, ora na noite, ora no dia, na escuridão, ora nas trevas, na luz, e não está bem, os seus discípulos não conseguiram curá-lo. Por favor, mestre, ajude, cure meu filho. E ele diz, homens de pouca fé. E aí, antes disso, ele estabelece a imposição de mãos, afasta os espíritos que obsediavam a criança, e aí tudo certo. E os discípulos perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos? E o Senhor conseguiu. O que rolou aí? Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, poderia pedir a montanha sair dali para lá, e ela se transportaria. Então que fé é essa de Jesus? Que passaram-se alguns anos, estes mesmos apóstolos conseguiram realizar curas.
Eles eram pessoas comuns, como nós, e conseguiram. Maria Madalena também desenvolveu vários trabalhos junto aos rancenianos daquele tempo. Até mesmo Saulo de Tarso, depois de muitos anos na sua entrega ao Cristo, desempenhava intercessão de curas assim, várias. E nós? Como isso é possível para nós? É que em verdade a fé ela é mãe da esperança e da caridade. Se não tem fé, não tem amor. Se não tem fé, não tem caridade. Se não tem fé, não tem esperança. A fé, ela nasce desse vigor de vontade íntima, que faz com que todo o nosso saber, conectado ao nosso sentir, a nossa fonte de vontade, gera o quê? Gera uma grande explosão dentro de nós. A união do cérebro com o coração. A vivência do amor universal. A gente compreende o amor e sente o amor simultaneamente, a ponto de eu e o Pai somos um naquele instante. Não há sombra de dúvidas. É quando realmente, de fato, há aquela entrega profunda. E uma vontade ardente, uma fé ardente, gerando esse amor universal. Kardec diz sobre o poder da fé, e eu vou ler para nós mergulharmos nessas palavras dele. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela o homem age sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe a qualidade e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade. Eu estou enfatizando algumas palavras, para a gente poder trabalhar isso daqui a pouco. A sua vontade dirigida para o bem. Uma coisa é a vontade dirigida para o mal, outra coisa é a vontade dirigida para o bem. Ela adquire uma capacidade de frequência a ponto de esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios, e que entretanto não passa de consequências de uma lei natural. Essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguirdes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Um espírito protetor. Em mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz sobre a fé divina e a fé humana, ele diz que a fé é um sentimento inato dentro de nós. Poxa, então não tem que pôr a fé dentro de você. Ela já está aí dentro. Ela já existe. Então a fé é um sentimento inato da nossa destinação, daquilo que seremos no futuro. E ela é plantada por Deus dentro de nós. Nos dá, ela como ela se expressa em nós? Ela nos dá consciência das nossas potencialidades, dos nossos dons. Veja a parábola dos talentos, que Jesus conta, que um senhor deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. Aquele que recebeu 1 talento, tendo medo, enterrou o talento. E os outros que não enterraram, tiveram fé e aplicaram aqueles talentos, colocaram em ação aquele dinheiro. Da mesma maneira é como nós vamos aplicar os recursos infinitos do fluido universal. O fluido universal é infinito. Aqui agora, nesse momento, nós estamos utilizando o fluido universal para manter o corpo vivo agora. É abundante e infinito no cosmos. Então, no momento de nós aplicarmos nossos talentos, se nós tivermos medo, é como se enterrássemos os potenciais plantados por Deus como ferramentas para usar o fluido universal e gerar o efeito magnético daquilo que queremos.
Seja no sentido humano, como fé humana, e que você tem um empreendimento, você quer alcançar metas na sua empresa, você deseja realizar com êxito um projeto pessoal, fé humana, como também a fé divina, que é aquela que está totalmente direcionada à construção das suas virtudes, da sua felicidade, do perdão, da alegria, da coragem, da reconciliação. Quando queremos nos reconciliar com alguém, se queremos, conseguimos, se acionamos a fé, é possível. Ela gera um campo magnético específico para a autocura. Então o fluido universal é abundante, mas não podemos o quê? Ter medo. Não podemos nos auto-sabotar. E na desculpa de sermos humildes, muitas vezes nos colocamos lá embaixo, com sentimento de indignidade, esquecendo que somos filhos de quem? Do Todo-Poderoso, filhos de Deus, e que Deus em nós age. Então a fé, ela é essa conexão profunda com Deus, e a consciência das nossas prodigiosas faculdades, que trazemos em estado latente, mas com a vontade em ação, ela se amplia, se aumenta. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou, por esses mesmos milagres, quanto pode um homem que tem fé. Ou seja, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Olha que linda definição de fé, meus irmãos. Que lindo isso. Já está claro o que é fé. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade vai se realizar. Então eu tenho a vontade, eu quero, vem aquele desejo profundo dentro de si, eu quero, e já antevê pelo pensamento que eu tenho certeza que já foi, já aconteceu. De sentir agora aquilo que você quer para o futuro. Eu quero amar aquela pessoa, aquele inimigo, eu quero amar, eu quero perdoar aquela pessoa. Hoje que sentimento tem? Mágoa. O que eu quero sentir no futuro? Carinho, leveza, paz. Então a gente foca no resultado como certeza de que vai conseguir e aciona uma vontade poderosa. Eu quero perdoar? Não, porque se eu não quero vai ser só discurso. Ah, é difícil perdoar. Difícil nada. É a gente que não coloca a vontade ativa em ação. Tanto Kardec perguntou para os espíritos: é possível um homem conseguir domar suas más inclinações? Depois eu vou buscar lembrar o número do livro na pergunta do livro dos espíritos. Ele pergunta: é possível o homem pelos próprios esforços domar suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Vontade. Mas André, eu me esforço, se esforça nada. Na verdade, você se cobra muito. Quando eu refleti sobre isso, eu percebi que eu me cobrava mais do que me esforçava. Autocobrança gerando culpa e toda aquela coisa, aquela carga pesada, e de se cobrar em demasia. Só que na verdade não tinha o esforço da vontade acionada. Aí vinha, é difícil e tudo. É quando eu falo: não, peraí, eu quero ou não quero? É diferente. Quando você se pergunta: qual é o bem que eu recebo se eu perdoar esta pessoa? Você vai se curar. É autocura. Aquela energia menos feliz guardada vai ser transformada, liberada, e com certeza você vai estar mais leve depois. Ainda vai prevenir doenças físicas. Então quando a gente reflete nisso e percebe: pô, então eu quero. Chega, não, quero. Está me prendendo, está me impedindo de ser feliz? Não, então quero, vou soltar essa corrente. Eu quero mudar, quero perdoar. Eu quero, e eu tenho certeza de que eu vou conseguir. Porque agora eu quero. Tenho certeza que eu sentirei amor por essa pessoa. Nem que reencarne como meu filho na próxima encarnação. E aí reencarna. E a gente vai, recebe o bebezinho, que lindo, papapá. Porque às vezes precisa de uma encarnação toda para transmutar muitos
registra-os na memória. Vem como filho, vem como pai, vem como mãe. Tudo isso é o quê? Só é possível se aplicarmos a fé. A reencarnação é um planejamento divino para o espírito por sua fé em ação, desde a gestação até o desencarne. Tudo é obra de fé. A fé é o alicerce de tudo que existe. Se não tivesse fé, não existia o planeta Terra. Vamos ler o livro A Caminho da Luz? A Caminho da Luz? O que fala? Mesma coisa, a formação dos mundos, formação da Terra. Se não fosse a intenção, a vontade, não existe manipulação dos fluidos para formar o planeta, para formar o átomo. E assim é que o Espírito Protetor diz, ele abre para nós essa compreensão nessa parte. E fala que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. E que Jesus deu exemplo disso. E que nós vamos ver Jesus aplicando fé divina e fé humana. Fé divina e fé humana. Jesus ele fez um planejamento para mais de 5.000 anos na Terra. Ele já sabia que 2.000 anos depois enviaria o Consolador. Então Jesus tinha planejamento, ele tinha fé, e aí ele antevia para onde ele queria chegar. Eu lhes enviarei o Consolador. Não falou à toa, já estava tudo planejado. Até João Evangelista viu, lá na ilha de Patmos, ele teve a sua visão do futuro e viu tudo que iria acontecer. Que é o momento que estamos hoje, de transmutação. Tudo isso faz parte da fé de Jesus. Então a gente entra agora. O que a ciência revela sobre a fé? O emaranhamento quântico é um fenômeno da natureza no qual existem as conexões à distância entre os átomos, entre os sistemas quânticos. Quantos pesquisadores foram verificar se entre cérebros humanos existia ou não conexão à distância? Eles fizeram o seguinte, pediram para 7 pares de pessoas meditarem, trocando forças de pensamento entre si, e então, quando eles eram separados, um deles recebia estímulos na face, de luz, e monitorados por eletroencefalograma, após os estímulos, o eletroencefalograma de ambos era praticamente o mesmo, similares. E eles concluem que um potencial elétrico de um cérebro foi transmitido para outro cérebro à distância, as salas separadas. Esse experimento foi replicado várias vezes por outros pesquisadores e também aconteceu o mesmo resultado, o fenômeno se repetiu. Aí o pessoal de Stanford, pesquisando se a intencionalidade à distância, se eu tiver uma intenção em relação a alguém, e fixar meu pensamento em relação àquela pessoa, orando por ela, se o cérebro dela vai ser ativado ou não. Aí aconteceu o seguinte, foram 11 pares de pessoas, o indivíduo era orientado a orar pela pessoa, e a pessoa não sabia que receberia oração nenhuma, estava sendo monitorada em ressonância magnética funcional, para fotografarem o cérebro dela, as regiões que seriam mais ativadas ou não. Então, nos instantes em que o indivíduo fazia a oração, para 10 dos sujeitos, 3 áreas foram mais ativadas no cérebro. Uma que é a área do lobo frontal esquerdo, que é essa região responsável pelo controle e processamento das informações, nossa área de raciocínio lógico, racional. Aumentou a circulação sanguínea nessa área, caracterizando melhor capacidade de discernimento, melhor capacidade de tomar decisão. Região do giro do cíngulo, que é uma região do sistema límbico no centro do cérebro, que é a área da expressão da emoção. É uma região também de efeito analgésico, segundo alguns estudos placebos, que são ativadas também em redução da dor. E também região do precônios, que é uma região no centro do cérebro, também região de autorreflexão e consciência de si próprio. O que acontece aqui? Se alguém estiver orando por você, nesse instante,
com todo fervor, com toda a fé, possivelmente algumas áreas do nosso cérebro, como essas, serão mais ativadas, facilitando a nossa capacidade de discernimento, de raciocínio, melhorando a forma de expressar as emoções. Então isso já está comprovado. Uma oração por alguém à distância vai ativar o cérebro desse indivíduo, se for uma intenção real, profunda e sincera. Tá? Então isso é fantástico. Imagine várias pessoas orando por alguém doente no hospital. Funciona? Com certeza vai ter. Com certeza vai ter efeito. Algum efeito vai ter benéfico. E assim para as pessoas com quem nós não nos damos muito bem, né? Como fazer? Ixi, aquela pessoa fala mal de você, você descobre. Ou aquela pessoa que eventualmente você gostaria de ter um relacionamento melhor com ela, mas não rola, não está acontecendo. Jesus nos deu a receita quântica para isso. Olha só, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque Jesus já sabia que ao orar, estaríamos influenciando o cérebro daquele indivíduo a ter melhor visão sobre nós, melhor discernimento, melhor capacidade de expressar as emoções em relação a nós mesmos, que o indivíduo que nos calunia está expressando uma emoção em relação a nós. Seja por uma palavra de baixo calão, seja por uma agressão verbal, está pondo para fora aquela emoção. Orando por ela, nós auxiliamos o melhor funcionamento na região emocional da pessoa. É caridade. Então, perdoar as ofensas é caridade. Indulgência com as imperfeições alheias é caridade. E benevolência para com todos, não só para aquelas pessoas que gostam da gente, né? Mas também com todos, aí todos, inclusive aqueles que não gostam da gente. É a melhor coisa, melhor aplicação de fé. Então, uma vez sabendo, tendo ciência disso tudo, nós teremos maior capacidade de vivenciar o amor em relação aos inimigos, porque são amigos em potencial. Todo inimigo se torna amigo. É da lei da natureza, todo mundo vai progredir. Tudo é para o amor. Hoje não dá muito certo, mas com certeza amanhã vai dar. E assim por diante. Aqui nós vemos o professor Wigner mostrando que o cérebro, ele funciona através do comando da mente. A mente fora do cérebro comanda o nosso cérebro. E ele é um físico dizendo isto. E que quando nós observamos, nós estabelecemos o estado quântico das partículas. Guarde isso, estado quântico das partículas. Vamos ver daqui a pouco o que isso significa. É que o todo é mente. Todos nós estamos mergulhados numa mente universal. O professor Planck, um dos pais da física quântica, concluiu isso, que se a matéria existe é porque existe uma mente consciente e inteligente sustentando todos esses trilhões de átomos aqui. E essa mente é consciente e muito inteligente. É a matriz de toda a matéria. Só faltou ele dizer, é fluido universal. É a mesma coisa, mesmo significado. Como físico, ele chega que estamos mergulhados na mente de Deus. Mas quem foi que disse isso? Chico Xavier, psicografando André Luiz. E como é bom poder estudar. Como é bom o que Chico Xavier fez, esse trabalho maravilhoso que ele fez de psicografar as obras do André Luiz. Pelo amor de Deus, que coisa fantástica, gente. Tanto que já tem artigos científicos trazendo também André Luiz, publicado em revistas europeias. Ele antecipou descobertas científicas nessas obras. Simplesmente isso. Tudo que vai ser descoberto sobre o espírito interagindo com a matéria e com o corpo físico já está lá. E vai ser descoberto pela ciência materialista. Ele diz que o universo se equilibra pelo fluido universal.
Ele diz também que em nossa mente existe átomos. Ela é constituída por átomos. E ele diz, como não dá para definir muito bem os termos aqui da Terra, com os nossos termos aqui no plano espiritual, ele disse, vou chamar de átomos mentais, elétrons mentais, fótons mentais, todas as partículas nossas, terminando com mental, né? Por ausência de terminologia. E diz que a nossa aura é construída pela corrente de átomos que constitui o pensamento. Correntes atômicas sutis dos pensamentos. Então, seu pensamento, ele não é subjetivo? Não, ele é palpável, formado por átomos. E a corrente de pensamentos, quando flui pelo corpo, gera o quê? A aura, que é emanação de luz. Em uma sutileza que algumas pessoas enxergam, outras não. Conforme a frequência dos pensamentos, a frequência da vibração desses átomos mentais, se for pensamentos nobres, vibra mais luz. Se for pensamentos mais grosseiros ou de maldade, menos luz. E esses átomos, eles vão funcionar conforme a lei da física quântica. Está lá no mecanismo da mediunidade, gente. Ele fala que vai funcionar conforme a lei dos quanta de energia. Que esses átomos vão sofrer o salto quântico. E isso é que acontece no nosso pensamento. Quando você aciona a vontade de mudar, o que você faz? Promove estímulos quânticos nos átomos do pensamento, que vibram maior frequência, irradiando luz, e isso vai comunicar uma frequência mais elevada para as pessoas, e por sintonia atrai a pessoa que está na sintonia que você. E aí, quando você muda o seu estado, de repente aquela amizade que parecia legal, não tenho mais vontade de seguir esse grupo de amigos. Aí você modifica, porque de repente, vamos pensar nos jovens aí hoje em dia, tem vários amigos na escola, muitos que usam droga, outros não. E aí se ele tiver firmeza, se a gente traz o jovem para evangelização, para caridade, ele passa a vibrar seus pensamentos numa frequência mais elevada. Porque não dá para falar para um adolescente de 14 anos para ele ter o mesmo raciocínio compreensivo do Evangelho como nós adultos. Salvo exceções. Mas o jovem precisa compreender um Jesus dinâmico, ativo, que realiza a caridade. Um jovem operoso. Jesus como um jovem operoso. Jesus era jovem também. Então cria a identidade. E aí a gente deixa de abordar o jovem de uma maneira que ele não queira mais estar próximo. Então quando ele muda seu pensamento, ele modifica até amizades para frequências de sintonia mais elevada, e também acaba influenciando os amigos que estão por um caminho menos feliz a também virem por um caminho próximo da verdade, fora da ilusão, das ilusões do mundo, dentro da verdade. Isso, pessoal, porque os átomos do nosso pensamento irradiam ondas com frequências que vão dar sintonia com as pessoas. Aí os átomos funcionam assim. Pessoal, tá clara a ideia? Tá tudo bem? Tá muito rápido aí? Não? Eu esqueci de uma coisa. Boa noite aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. A emoção foi tão grande no começo que... Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, como funcionam os nossos átomos? O salto quântico vai acontecer sempre que vem um estímulo de fora. Esse estímulo de fora faz com que os elétrons que giram em torno do núcleo sofram, olha lá, um incremento energético. Aumenta a energia do átomo, ele salta para outra órbita, é aquele salto quântico. Agora ele tem uma energia acumulada e ele libera na forma de onda eletromagnética, ou fóton. Se você estimula o átomo com uma energia mais poderosa, energia maior, é um outro colapso quântico mais energético, e ele acumula essa energia e libera na forma de luz. Olha lá, liberou um fóton.
Isso é que acontece com todos os átomos. Agora, o André Luiz fala assim para você, que esses átomos, eles chamam essas forças em constantes movimentos sincrônicos, ou seja, esses átomos, esses elétrons girando em torno do núcleo, na nossa mente, eles estão em estado de agitação pelos impulsos da vontade. A vontade promove salto quântico nos átomos do cérebro, nos átomos mentais também. É a vontade que faz isso, que faz promover maior ou menor liberação de neurotransmissores. O indivíduo está com depressão. Aí o médico, o psiquiatra receita o medicamento. Para quê? Para melhorar o fluxo dos neurotransmissores ali entre os neurônios, ou aumentar a liberação. André Luiz também fala que as ondas mentais coordenam a transmissão sináptica, coordenam esses neurotransmissores. Então o indivíduo toma um remédio, mas não muda a sua onda mental, que controla isso, ele vai demorar muito ainda para se melhorar a depressão. Então precisa da abordagem, com certeza, do médico psiquiatra, da interação medicamentar, do medicamento em si, conforme o médico. Porém, se não tratar a mente do indivíduo, ele vai mandar as mesmas ondas mentais para o cérebro e a coisa permanece. Vai dar ajuda num certo momento, no início, porém, se não for para uma abordagem psicológica, não há a mudança da onda mental própria. Então estamos falando de onda mental que é coordenada pela vontade. Toda onda tem frequência. Então a frequência dos nossos pensamentos é determinada pela vontade. É a vontade. E a vontade é a mesma vontade que gera o quê? A fé. Que é a vontade de querer e a certeza de a vontade se realizar. Então vamos ver alguns casos. Alguns casos aqui. O salto quântico do cérebro, observando aqui no cantinho o cérebro. O que é que vai promover salto quântico nos átomos do pensamento? A vontade. Então a gente observa a vontade quando nós acionamos, que eu quero mudar. Eu quero um novo sentimento em relação ao meu pai. Quando você toma a decisão e aciona o querer, os átomos mentais assumem nova energia, nova vibração, libera ondas mentais de frequência melhores. Se for, por exemplo, gratidão. Gratidão, mesma coisa. Não tem gratidão dos filhos? E os laços de família? Como seria a gratidão? Eu reconhecer o quão importante meus pais foram para mim. O quão importante eles são para mim. O que eles passaram que fizeram com que eu pudesse estar vivo agora, de tantas situações que eles venceram. Aí você reconhece e aí decide. Muito obrigado, muito obrigado. E agradece com sinceridade. Isso tudo é o quê? A vontade em ação, gerando o estado quântico da gratidão no cérebro. Mas pode ser outro tipo de estado quântico. Observem o cérebro de novo, pessoal. Liberando ondas mentais de gratidão. Se eu aciono a energia da vontade com outro querer, eu quero alegria. Você lembra um fato que aconteceu, que se sentiu muito alegre, e agora revive isso mentalmente e sente aquela alegria. Vai gerar o estado quântico de alegria no cérebro. Novo estado emocional, liberando ondas mentais de alegrias e o outro capta. A alegria é contagiante. Por quê? Porque comunicamos isso e ela estimula o outro a sentir alegria. Então tudo isso é comunicado. E aí nosso cérebro emite várias ondas, vários tipos de ondas. O nosso coração também recebe energias. E André Luiz apresenta para você e para mim que esse salto quântico dos átomos no nosso cérebro vão gerar frequências específicas. Quando você está simplesmente sustentando sua individualidade, quem eu sou, estou aqui e tudo, não vou agir de forma como minha avó que dizia antigamente, né? Não seja Maria vai com as outras. Ou não vai pelo embalo da boiada. Quando a pessoa vai pelo embalo da boiada,
ela está abdicando da própria individualidade, que não está sustentando. Quanta gente falou lá, nos tempos de Jesus, lá quando Jesus estava na cruz, antes de ir para a cruz, né? Para soltar Barrabás. Um monte de gente gritou Barrabás, só porque foi na onda da manipulação que rolou naquela hora, e gritou Barrabás. Não usou da individualidade. Então a individualidade é importante, essa consciência de si mesmo, e são ondas longas. Tem a onda média, que é aquela de aquisição de experiência. Você está dando um passe, preste atenção no passe. Não vai ficar pensando no final da novela. Concentra-se. Para quê? Para ter aquisição de experiência. Que virtudes estou sendo convidado a desenvolver no trabalho do passe agora? E aí ali concentrado, você irradia ondas médias. Ou então, é claro, você está trabalhando na empresa, no computador, focado e colocando sentimentos bons naquilo, você vai adquirir muito aprendizado para a alma. Não só intelectual, mas também para a alma. Então, são estados de atenção. E quando o estado de atenção é mais profundo ainda, temos as ondas de imenso poder transformador do nosso campo espiritual. É quando a mente está focada, uma oração fervorosa, nós irradiamos ondas tão curtas que conseguem transformar nosso corpo. E ali, anjos, espíritos na esfera angelical irradiam raios super ultra curtos, que vai nos induzindo a evoluir na direção deles. Então, quando é que nós emitimos ondas longas? As ondas longas todos nós estamos emitindo aqui pela nossa individualidade pessoal. E olha a vontade pegando a energia do fluido universal, manipulando o fluido universal para gerar partículas do campo mental. Aí, isso está acontecendo agora. E então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exemplo de sustentação da individualidade, a humildade dele. Quem o povo diz que eu sou? E aqui, quando você utiliza a razão para refletir em cima de um conhecimento das leis morais, o que acontece? Aí o porquê de fazer curso na doutrina espírita, por que estudar os ensinamentos morais do Cristo, por que o estudo dessas leis morais em todas as religiões? Porque olha o que acontece. A energia das leis morais contidas no Evangelho do Mestre, contida nas diversas linhas também religiosas do planeta, faz com que, no ato de refletir sobre a lição, aciona maior frequência da vontade. Muda a frequência da vontade. Aumenta o salto quântico das partículas do pensamento. Porque os ensinamentos de Jesus são códigos morais. E como um código, vai determinar um resultado. Então, o indivíduo, nós quando refletimos no Evangelho, não é só ler o Evangelho lá, 10 minutos no Evangelho no lar e beleza, tal põe água fluidificada, tal cumprir, beleza, tudo certo, e aí vamos embora. Isso não é Evangelho no lar propriamente dito. Porque Evangelho no lar, quando Jesus implanta na casa de Pedro, vamos lá buscar Jesus no lar. Livro também Chico Xavier, olha outro livro fabuloso. Quem escreveu foi o Neio Lúcio, né? Neio Lúcio. Que livro fascinante. Jesus fala que o lar é escola de virtudes. E que ali, como todo mundo entra num cadinho, e que ferve ali o negócio e vão ocorrendo as reações químicas de transformação moral de cada um. E aí ele começa na casa de Pedro, de forma muito simples, o Evangelho. Então o que tinha ali? Ele contava histórias, tinha as discussões, as conversas, e ele vinha com uma história que arrasava. E essas histórias faziam o quê? Eram formas de reflexão. Reflexão para mudar o percurso do pensamento do pessoal que estava ali na casa do Pedro. Lembra do Pedro com a sogra dele? Quantas questões. A gente percebe que o quanto é importante refletir naquilo que está lendo. Tá, como é que eu me enquadro nisso? Perdoar 70 vezes 7 vezes, tá? Quantas vezes já perdoei essa pessoa?
Eu quero perdoar de fato? Então, o que está me impedindo de perdoar esse indivíduo? Eu estou me sentindo vítima? Você começa a refletir e perguntar para si próprio, método de Sócrates, acionou a razão, beleza, aumenta a vontade, ampliou a vontade, aumenta a sintonia, aumentou a sintonia, eu tenho maior aquisição de experiência, aprendizado, e assim, por exemplo, nós vamos ver Jesus falando, vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz, ondas médias. O Pai Nosso, fazer uma oração, nós irradiamos ondas médias também. É aquela oração consciente do que estamos falando e sentindo de forma pura. Estamos sim liberando ondas médias. E aí, por exemplo, aqui nesse caso, que os homens estavam prestes a apedrejar uma mulher que sofreu adultério, e naquele momento estavam vibrando ali menos de que ondas longas. Os homens não estavam sustentando a individualidade apenas. Eles estavam agindo no plano coletivo, como coletivo. Tivemos a palestra da doutora Ivênia, né, hoje, né? Que ela falou dos animais, né? Então, os animais, eles irradiam, não tem pensamento contínuo. Então, é coletivo, o esquema é coletivo. Então, os homens estavam lá para apedrejar a mulher, de forma meio coletiva, a mente deles uma frequência bem baixa. E aí questionam Jesus e ele responde, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Reflexão. Os caras começaram a refletir. Peraí, se eu... Como assim? Eu vou apedrejar, mas eu vou ter que ser apedrejado também? Mas aí começou. Reflexão. Aumentou a frequência mental dos caras, aumentou a frequência e a ponto deles não conseguirem apedrejar, a consciência não deixou. Melhor forma de evangelizar é esta: aciona a consciência da pessoa. Por si só, as leis divinas que estão escritas na consciência devolvem uma energia de frequência elevada, diferente daquela frequência que a pessoa ia agir. Aí eles não conseguiram apedrejar. A própria consciência deles não deixou, porque eles aumentaram a frequência mental a partir da reflexão. Ficou Jesus e a mulher, e aí conhecemos a história. Jesus dá a mão à mulher para ela levantar. A maior, para mim, a parte mais emocionante dessa passagem, meus irmãos, é o fato de Jesus estender a mão para a mulher. Com todo esse gesto que ele teve, é como se estendesse as mãos para o Espírito se levantar. Porque ninguém condenou e nem ele nem julgou. E disse à mulher, segue em frente, foca na sua felicidade, pautada na verdade. No futuro você não vai pecar mais. Siga em frente. Jesus traz a lei de amor com uma nova referência daquele sentido mental de condenações. Ele implanta uma nova justiça, a justiça da misericórdia, que dá nova oportunidade para a pessoa se redimir. Isso tudo emissão de ondas médias. Aí ele parte o pão com os apóstolos na última ceia e tudo mais, e os caras começam a se achar. Eu serei o maior de todos, eu serei o maior, eu vou ser grande aqui dentro e tal. Aí começaram a competir entre si os apóstolos. Jesus conversando com João Evangelista no cantinho da sala, se veste conforme os escravos da época, com uma toalha branca em torno da cintura, pegou água perfumada e foi lá, começou a lavar os pés dos apóstolos. Olha que estímulo fascinante. Quando ele abaixa para lavar os pés de Pedro, Simão Pedro, Pedro diz, não, mestre, não permitirei que o senhor lave meus pés, e tira o pé. Pedro, jamais queira ser maior que os seus irmãos de apostolado, mas permita que eu lave os seus pés, para que tu faças partes comigo. Mestre, então não me lave só os pés, me lave o corpo inteiro. Pedro, não há necessidade de lavar o que está limpo, somente o que está sujo que devemos limpar.
Com quem diz, sua cabeça está legal, Pedro, está tudo bem. O seu mental está bem, mas é o seu caminho que nós vamos limpar. Aí ele faz toda essa cena, os apóstolos se espantaram, ficaram assustados, porque eram os escravos que faziam isso. E aí ele disse, os escravizados da época que faziam: ora, se o Senhor e Mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados vocês vão ser, serão muito felizes, se vocês lavarem os pés uns dos outros, não ficarem competindo entre si. Naquele momento, Jesus impacta de novo com ondas médias, a aquisição de experiência. Olha como a arte é importante. Olha como o teatro espírita é importante também. Jesus simplesmente apresenta a humildade que conduz à caridade. Isso é fé. Isso é fé. Magnética. Fica um silêncio naquela hora. Vocês estão sentindo que mudou um pouco o clima do salão, não mudou? Quando a gente traz uma passagem de Jesus e que ela toca, é a parte magnética da fé de Jesus, porque Jesus está vivo. Ele tem muita fé em ação. E quando falamos dele, buscamos o sentimento de Jesus, entramos em sintonia mental com quem? Com ele. Não é que para ele desceu agora, ele sempre esteve aqui, mas a gente aumentou a frequência do nosso rádio interno para acessá-lo. Então, nós passamos a vibrar uma energia nova no salão. Vocês devem estar sentindo. Assim como as ondas curtas, que são as ondas, pessoal. Quando a vontade é fervorosa, aquela fé fervorosa, aquela oração desesperada para curar o seu filho daquela leucemia. Ou quando você está numa situação de desespero, ou também numa meditação profunda, como essas práticas de meditações que a gente aprendeu com os mestres do Oriente. O nosso campo mental irradia imenso poder transformador do campo espiritual. Essas orações fervorosas. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ondas curtas. Frequência altíssima, essa frase de Jesus. Mais alto é aplicar isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Também frequência elevadíssima. Como fez também, e quando a vontade aciona o núcleo dos átomos mentais. Olha lá, para nós entendermos como acionar essa fé. A vontade, quando acionada de forma profunda, acelera a formação das ondas do pensamento. A gente vê energia densa no campo mental, mais densas ou escuras, ocorre a transformação das energias dos átomos mentais. Então quando você faz aquela oração fervorosa, querendo mudar, e se colocando humilde perante o Mestre, e perante Deus acima de tudo, nós conseguimos transmutar nossas vibrações. Assim como aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, e ela não conseguia a cura, já tinha gastado todo o dinheiro, até que ela sabe que Jesus iria lá na cidade. E ela entra em contato com a dor que ela sentia e diz: eu tenho certeza, já sabendo da história de Jesus, eu tenho certeza que se eu tocar na orla da veste do Mestre, eu serei curada. Eu quero, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Vontade e certeza. E foi, rastejando pela multidão, e encontra o Mestre. Ele caminhando, ele para e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Mestre, a multidão nos aperta. Como assim diz que alguém lhe tocou, Senhor?
Alguém me tocou, pois de mim saiu uma energia, saiu uma virtude. Quando olha ao chão, a mulher estava ali e se apresenta a ele. Ela já tinha sido curada instantaneamente. E ele diz: mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E ele quer dizer que só depende de nós. Só depende de nós isso. Essa fé nós podemos também. Fantástico saber que não depende de ninguém você ser feliz. Não depende da mudança do outro para você ser feliz. Mas que se você tiver essa fé de curar das más inclinações que faz você se irritar com aquela pessoa, está tudo certo. Você vai conseguir amá-la como ela é, como Jesus amou. Assim somos nós, nesse caminho de vivenciar a fé e superar as atitudes orgulhosas do nosso ser, modificar nossa autoimagem, tirar nossas máscaras. Não precisamos mais de máscaras. Nós somos filhos de Deus. Que é coisa melhor que isso? Que é coisa mais grandiosa do que se sentir um filho de Deus? Então para que vestir máscaras de santidade? Máscaras por causa da posição socioeconômica, máscaras de mais diferentes tipos. Não precisamos delas. Nós podemos nos despirmos disso, como aconteceu com aquele homem, que tinha uma fé viva, profunda, só que estava cego. Ele vai até Damasco para tentar matar Ananias, conforme o quê? A fé dele. Ele estava indo com tanta fé que ele tinha, olha que vontade que ele tinha, certeza ele tinha, porém estava aplicada pela arrogância, pela ilusão, até que ele cai do cavalo, vê uma luz e um homem luminoso vindo na direção dele, ele fica de joelhos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E ele começa a chorar compulsivamente. Não recalcitre contra os aguilhões, Saulo. Com quem diz, não dê o braço a torcer agora, Saulo. Faz tempo que eu estou te chamando. Aceita, filho. E Saulo se recompõe, passa o filme da vida dele e ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Para eu ajustar a minha vontade à tua e colocar minha fé em ação. Esse que queres que eu faça é extremamente importante, meus irmãos. É quando a nossa fé se alinha à humildade. A verdadeira fé é aquela que está conectada à humildade, de você se sentir pequeno perante Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. O Chico dizia, nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele sentia Jesus como um Senhor dele. E para você, Jesus é o seu Senhor? É aquele a quem você representa na terra? De viver em nome de Jesus? De dar a vida por Jesus? É essa fé que nós estamos necessitando. Digo que estamos necessitando porque é uma necessidade terapêutica de se permitir ser conduzido pelo Mestre em todas as ações. Isso é fascinante. E estamos na cidade que tem o nome de quem? Do apóstolo Paulo, aqui em São Paulo. Isso é muito importante para nós, essa reflexão de Senhor, o que queres que eu faça? Ondas curtas transformando. Então eu agradeço do fundo do coração, em nome da Paz e Amor em Ação, em nome de professor Eurípides Barçanufo, mentor da nossa casa, e digo que também meus irmãos aqui do Batuíra, certamente, estão convidados para conhecer nosso trabalho, os nossos aprendizados lá no pátio do colégio, aos sábados
com entrega de lanches, para poder encontrar Jesus. Só para encontrar Jesus. E também nós vamos ter um curso no dia 19 a 21 de abril, Autocura pelas Chamas do Amor, que é aberto para evangelizadores e para todos que quiserem participar. Em nome do nosso grupo, eu desejo ao Grupo Espírita Batuíra que as vibrações de Jesus estejam sempre presentes no coração de todos e que possamos fazer mais trabalhos juntos como esses, e que o Mestre, que a fé dele possa se manifestar na nossa mudança. É interessante, Jesus não desistiu de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não desistiu de nós, mesmo por tudo que fizermos muitos de nós. Nós também, com o nosso amor, não podemos desistir das pessoas, sobretudo aquelas que amamos. Que a nossa fé possa nos curar. Muita paz, meus irmãos.